Queridos irmãos e irmãs, a participação ativa, consciente, frutuosa na liturgia requer uma boa preparação. Por isso, nós temos nas edições CNBB um elenco de subsídios que você poderá utilizar na sua comunidade e assim preparar o seu grupo, preparar a sua família, você mesmo, você mesma se preparar para celebrar a Eucaristia. Não podemos chegar à celebração da palavra, à celebração da Eucaristia, sem que os textos da liturgia tenham penetrado nossos corações. Assim, os textos da palavra de Deus e das orações que estão nos subsídios, eles passarão dos textos, das páginas para o seu coração. Você vai participar muito melhor das celebrações. Utilize nossos subsídios. Ajude-nos também a levar avante toda a missão evangelizadora da Igreja do Brasil. Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este segundo dia do nosso Seminário Bíblico Nacional. Este ano, setembro, mês da Bíblia, tem como tema o livro de Josué e como lema um dos primeiros versículos deste livro: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. A proposta do mês da Bíblia, em setembro, é fazer com que cada um de nós se torne mais próximo, mais próxima da Sagrada Escritura, por meio do conhecimento, da familiaridade, principalmente da oração com o texto sagrado. Este seminário nacional que a Comissão Bíblico-Catequética da CNBB propõe é uma oportunidade para que você possa se aproximar do livro de Josué, conhecê-lo um pouco melhor e refletir a partir dele conosco em cada uma dessas noites. Estivemos já juntos no dia de ontem, às 19h30, e estaremos todos os dias até quinta-feira. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este segundo dia de reflexões. Lembro que ainda há tempo para que você convide outras pessoas, basta compartilhar o link que você está assistindo, é só mandar no grupo lá dos catequistas, dos animadores de círculos bíblicos, da sua comunidade, da sua paróquia. Convide aqueles e aquelas que você considera que possam se interessar pela reflexão do livro de Josué. Esta live fica gravada nos nossos canais CNBB Nacional, Catequese do Brasil e Edições CNBB. Então, aqueles que não puderem assistir agora terão disponível este vídeo, esse material, depois para assistir na hora que for possível. Hoje nós teremos duas reflexões sobre o livro de Josué, muito interessantes, então fique conosco, agradecemos desde já a sua participação e a sua companhia. Para bem começarmos esta noite, como sempre fazemos, nós teremos um momento de oração inicial. Para esse momento da oração inicial, nós contaremos com a ajuda da Bárbara Fontes. Quem acompanha os nossos seminários bíblicos, esse já é o terceiro desse ano, já conhece a Bárbara, porque ela sempre nos ajuda aqui, né? Então, seja bem-vinda mais uma vez, Bárbara. Agradecemos muito a sua ajuda, a sua colaboração. E eu passo a palavra agora a você para esse momento de oração inicial. Boa noite, Mariana. Boa noite você que está assistindo agora, que está se unindo a nós nesse propósito de conhecermos cada vez mais a palavra de Deus para podermos vivê-la, para podermos refleti-la, para podermos anunciá-la com cada vez mais propriedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Salmo de hoje nos convida a ter uma grande confiança no motivo pelo qual precisamos ler a palavra de Deus. Ele nos diz: o Senhor ama seu povo de verdade. É isso que dá sentido à nossa presença aqui,
É isso que dá sentido a passarmos essas noites estudando a palavra de Deus, porque sabemos que o Senhor nos ama, nos ouve e neste momento está aqui no meio de nós. Em Deus encontramos nossa razão de ser, o sentido da nossa vida, o horizonte da nossa missão. E é por isso que invocamos sua presença em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para bem podermos nos preparar para esta noite, no princípio deste encontro, nos coloquemos diante do Espírito Santo de Deus, para que nos deixemos iluminar e conduzir por ele. Rezemos juntos, suplicando a sua companhia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E se você tem sua Bíblia aí e quiser ler junto conosco, hoje nós vamos refletir sobre a passagem da nossa liturgia diária, que está o Evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Deixemos que a luz da palavra de Deus continue conduzindo a nossa missão. E lá em Lucas nós encontramos: e aconteceu que nesses dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, e deu-lhes o nome de apóstolos: Simão, a quem chamou também de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus desceu com eles, com os discípulos, e parou numa planície. Havia aí numerosos discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham ido para escutar Jesus e serem curados de suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que você possa, nos segundinhos, refletir sobre as atitudes de Jesus que acabamos de ouvir nesta passagem e pensar qual destas atitudes hoje parece mais importante à sua vida, à vida da comunidade. Reflitamos sobre Jesus, que se coloca em primeiro lugar na escuta do Pai, antes de organizar o apostolado. Meditemos também na atitude de Jesus, que prefere formar uma equipe do que trabalhar sozinho,
mesmo sabendo que são pecadores, mesmo sabendo dos seus defeitos. Meditemos também na atitude de Jesus, que se ocupa tanto em subir para ouvir o Pai, quanto em descer para curar as feridas do povo. E ainda, Jesus, que falava de uma forma tão acessível, que era possível que multidões, vindas de lugares diferentes, conseguissem entender a sua palavra. Que essas atitudes de Jesus possam ir assim também iluminando as nossas atitudes em nossas ações pastorais. Que em nossas pastorais, antes de organizar o apostolado, a missão, façamos como ele e procuremos primeiro aqueles momentos de oração, de escuta da palavra de Deus. Que em nossas ações pastorais possamos ouvir a palavra não só individualmente, mas juntos, em comunidade, mesmo sabendo que em nossas comunidades tem pessoas como nós, que têm problemas, que têm defeitos, mas é sempre bom ouvir e refletir em comunidade. E que nas nossas ações pastorais também possamos ser como Cristo, dar ao povo a chance de ouvir suas palavras, dar um momento de destaque à escuta da palavra de Deus e também saibamos sentir, ouvir e nos importar com as feridas daqueles que nos cercam. Que todas essas atitudes de Jesus hoje possam iluminar, incentivar, fortalecer a nossa ação pastoral e o nosso desejo de colocar a palavra de Deus no centro das nossas ações. Com esse desejo, façamos também a oração que a Igreja nos propõe, que vamos acompanhar aqui, oração preparatória do Sínodo de 2023. Vejam como esta passagem tem tudo a ver com o sínodo, né? Saber escutar, saber caminhar junto, saber dar chance à participação de todos, não se colocar um como melhor que o outro. Vamos rezar juntos neste sentido? Façamos então esta oração dizendo: aqui estamos, diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vos pedimos a vós, que sempre, em toda parte, agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Que com esse desejo de comunhão, nos coloquemos agora na escuta daquelas pessoas que hoje trouxeram aqui a palavra de Deus para nós. Obrigada, Bárbara. Nós agradecemos a sua ajuda, a sua participação. Aproveito para saudar também todas as pessoas que nos acompanham desde o Regional Leste 1, a equipe de animação bíblica da Pastoral do Regional Leste 1. É sempre muito bem organizada, bem articulada.
é um grande exemplo, né, para o nosso trabalho. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês, pela participação e pela presença sempre certa. Saúdo mais uma vez você que chegou agora, que chegou durante a nossa oração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse segundo dia do nosso Seminário Bíblico Nacional. Essa ocasião é especialmente pensada para que você possa se aproximar da Sagrada Escritura, possa conosco refletir um pouco mais sobre o livro de Josué e aprender um pouco mais com ele, já que esse é o objetivo do mês da Bíblia em setembro, fazer com que, de alguma forma, nos aproximemos mais da Sagrada Escritura. Saúdo também a você que vai participar conosco depois, que vai assistir a gravação dessa live. Seja também muito bem-vindo, bem-vinda. Convidamos que você se inscreva nos nossos canais, inclusive ative as notificações, para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, não perder nenhuma das nossas postagens. Essa transmissão está sendo feita pelo canal da CNBB Nacional, também pelo canal das edições CNBB e pelo canal Catequese do Brasil. Então, você pode se inscrever nesses 3 canais, ativar as notificações, que todas as vezes que a nossa comissão ou também as outras comissões pastorais postarem algum vídeo, iniciarem alguma live, você vai ser avisado. Então, faça sua inscrição no nosso canal, ative as notificações para acompanhar sempre os nossos conteúdos. Nós vamos, então, dar início às reflexões desta noite, desse segundo dia do Seminário Nacional, convidando a professora Patrícia Zaganin, que esteve conosco já no último Seminário Bíblico sobre Josué. Seja muito bem-vinda, professora. Nós agradecemos mais uma vez sua participação, seu aceite para estar conosco. Professora Patrícia é graduada em Teologia pela PUC Paraná, tem especialização em Teologia Bíblica, Novo Testamento, também pela PUC Paraná, e mestrado em Teologia pela mesma instituição. É graduada também em História e Filosofia pelo Claretiano, Centro Universitário, é coordenadora e professora de Sagradas Escrituras nos cursos de pós-graduação em Teologia Bíblica pela FAV e pelo INSEC. É professora do curso de especialização em espiritualidade do INSEC e pastoralmente assessora cursos para a formação de leigos, diáconos e sacerdotes de todo o Brasil. É membro da equipe de redação do subsídio para os grupos bíblicos de reflexão da Arquidiocese de Londrina e região, possui habilitação específica para o magistério e atua também como professora de ensino religioso e de filosofia em Londrina. Então, professora, seja muito bem-vinda. Aqueles que acompanharam o nosso último seminário já a conhecem, né? Já estão aqui encantados pela sua fala. Tenho certeza de que será também uma excelente participação novamente. E eu passo agora a você a palavra para a primeira conferência dessa noite, que tem como tema a leitura de Josué hoje, algumas perspectivas para a atualidade. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos e todas que acompanham este momento de reflexão bíblica tão importante para a nossa formação e para a nossa atuação pastoral, onde quer que estejamos na sociedade, no mundo. Que bom estar aqui junto com você, para estudarmos, aprofundarmos mais o nosso conhecimento sobre o livro de Josué, que é o livro do mês da Bíblia deste ano. Bem, essa noite, então, nós vamos refletir sobre algumas perspectivas a partir da leitura do livro de Josué para a atualidade. Vamos pensar juntos, refletir juntos como podemos olhar para o livro e projetar esse olhar para a nossa vida prática hoje. Bem, vamos começar então refletindo, né? Penso que a partir da leitura do livro de Josué, é muito importante pensarmos no papel de Josué na história da salvação, como líder de uma comunidade que faz uma transição histórica
da terra da escravidão para a posse da terra prometida, né? Então, Josué nos aparece neste livro como o grande líder que vai suceder, vai ser o sucessor de Moisés e que tem a missão outorgada por Deus de introduzir o povo na terra de Canaã. Então, se olhamos para Josué, a primeira característica que nós percebemos é que Josué é um líder segundo o coração de Deus. Josué, ele é caracterizado pela fé, pela confiança, pela obediência e pelo serviço. E aqui nós temos pistas importantes, né, para a nossa vida hoje, para a vivência prática da nossa fé, de sermos igrejas, de sermos povo de Deus. Já no início do livro, no capítulo 1, o Senhor se dirige para Josué e diz a ele que é preciso que ele seja firme e corajoso. 4 vezes essa expressão da boca de Deus se repete para Josué. Josué tem um nome importante, né? Yeshua, em hebraico, é aquele que tem a função de salvar, né? Mas, na verdade, o nome diz o Senhor é salvação. Mas Josué não faz nada sozinho e precisa do apoio de Deus. Esse ser firme e corajoso que Deus diz para Josué significa não que o Josué vai ter que enfrentar os inimigos sobre o campo de batalha, não é esse o objetivo quando Deus diz seja firme e corajoso. Mas Josué vai precisar ser firme e corajoso para observar a lei de Deus. Veja que observar a lei de Deus significa, aqui já no capítulo 1, né, no livro nós vamos encontrar que Josué deve ser firme, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Josué precisa meditar a lei do Senhor dia e noite, porque a lei dada por Deus é uma lei que instrui, que conduz o povo para a vida, para a felicidade. Deus já tinha proposto lá no livro do Deuteronômio, né? Vocês escolham, vocês querem a vida ou a morte, né? A vida ou a morte, a felicidade ou a infelicidade, né? O povo é livre para escolher. E Josué, então, tem essa missão para introduzir o povo na terra que foi prometida por Deus, conquistá-la e partilhá-la. Então, o primeiro passo é ser firme e corajoso. Então, ser firme e corajoso significa observar a lei, fazer essa lei ser vivida, cumprida, né? E precisamos nos perguntar o que é a lei do Senhor. São os 10 mandamentos? São, mas são mais que isso, né? Os 10 mandamentos estabelecem uma relação entre a comunidade de fé e Deus, entre os irmãos e cada um consigo mesmo, né, para viver em harmonia, para viver de acordo com a vontade de Deus. Josué tem uma missão difícil, ele tem a missão de conduzir, de conquistar, de distribuir a terra, de instruir o seu povo. Então, Josué, então, ele também aparece como um líder que cresce no seu serviço à comunidade. Nós vamos perceber que no início do capítulo 1, lá no verso 1, Josué vai aparecer como auxiliar de Moisés. O livro já começa ali no primeiro versículo, dizendo assim: depois da morte de Josué, da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. E se vamos lá para o final do livro, no capítulo 24, 29, depois de cumprir toda a sua missão, então o livro conclui-se, né, dizendo que depois desses acontecimentos morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor,
com 110 anos, né? Que é uma idade mítica para dizer que ele foi um justo, né? Porque ele praticou e foi fiel à lei de Deus. Então, Moisés de auxiliar de... Josué, de auxiliar de Moisés, ele se torna servo do Senhor, assim como Moisés também foi servo do Senhor. Então, de assistente de Moisés, passa a ser o líder do povo. Prontamente, Josué se põe a trabalhar para realizar tudo quanto Deus lhe ordenara. A força do poder vai nos mostrar Josué neste livro, que é uma verdadeira catequese para o povo de Deus, o povo de Israel de outrora e para nós hoje. A força do poder dado a Josué é o serviço. Josué serve o Senhor. Como Josué serve? Ele promove a formação de relações internas de solidariedade e de fraternidade na comunidade. Bem, nós podemos nos perguntar hoje, né? Será que nós também somos líderes segundo o coração de Deus? Deus nos quer também como lideranças que caminhem e que tenham ações concretas segundo a sua lei, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. E aí nós podemos nos perguntar: será que estamos conscientes da importância de ser também líderes? Temos essa consciência de que em algum lugar, em algum espaço, nós também somos líderes? Temos um papel de liderança? A liderança que exercemos, seja na casa, na família, na pastoral, na sociedade, no trabalho, se assemelha à figura de Josué? E mais, agora pensando na nossa sociedade atual, nós podemos nos perguntar: como podemos avaliar a atuação dos líderes da sociedade atual? Ora, para sabermos se nos assemelhamos à figura de Josué, para sabermos se os líderes da sociedade atual governam, lideram, instruem, cuidam, orientam, partilham, vivem a lei de Deus e não usurpam do nome de Deus, precisamos olhar para Josué. Josué vai ser o protótipo de liderança do povo de Deus. Ele cumpre fielmente modelo de fidelidade, né? De obediência, de confiança, de fé constante, fé que não cai nem para a direita e nem para a esquerda. Então, para sermos líderes segundo o coração de Deus, o livro de Josué nos dá pistas importantes, né? Sermos servos do Senhor. O livro também nos ajuda a pensar na promoção de relações fraternas e solidárias. O livro nos propõe, na figura de Josué, a refletirmos e exercitarmos o poder que é serviço. E isso vai ser retomado por Jesus lá no Novo Testamento, né? Então veja, a figura de Josué, o quanto tem a nos ensinar. Josué foi sim um líder segundo o coração de Deus. E nós devemos nos perguntar: somos nós hoje líderes segundo o coração de Deus? Deixo a pergunta aí para você refletir e se quiser compartilhar aí, né, as suas contribuições no chat, depois nós podemos partilhar no final da nossa exposição. Bem, uma outra perspectiva que nós vamos encontrar no livro de Josué é a questão da terra, né? A terra e a obediência à lei são os temas teológicos mais importantes, podemos dizer assim, do livro de Josué, né? Então, terra de Deus é igual a terra de irmãos. Terra de irmãos é igual a uma terra de Deus.
porque Deus tem uma relação horizontal com o seu povo, e o povo também precisa ter uma relação horizontal com o seu Deus. Nós vamos perceber no livro de Josué que Deus não está no alto, não está acima de ninguém. Deus está junto do seu povo. Então, a missão de Josué, lá no capítulo 13, versos 6 ao 7, diz assim, é o Senhor se dirigindo a ele. Tu somente tens que distribuir a terra como herança aos israelitas, conforme te ordenei. Agora, pois, divide a terra como herança entre as tribos. Olha, Josué tem a missão importante de distribuir, de dividir. Olha aqui, a missão de um líder, né, de um grande líder que se torna servo do Senhor. Veja que a norma bíblica de posse da terra, nós vamos perceber na Bíblia, não é o egoísmo de cada indivíduo, nem o poder econômico. A terra é dividida entre as tribos, de acordo com a necessidade de cada tribo. Né? Tanto assim que na divisão, na partilha da terra, o livro de Josué vai narrar como foi feita essa partilha. É o próprio Deus que vai distribuir a terra, para dizer que a terra ela é um dom de Deus e ela é doada, ela é herança do Senhor para o povo. E se o Senhor partilha essa terra, ele partilha essa terra exercendo a justiça e a misericórdia daqueles que não têm terra, né, que não têm aonde morar. Então, a norma bíblica, muito diferente da nossa sociedade atual hoje, né, da posse da terra, não é o egoísmo, nem o poder econômico. É sim a necessidade de cada família. É isso que está em vista. E Josué faz cumprir aqui a lei do Deuteronômio, né, que foi prescrita, né, anunciada por Moisés. Para que é que esse povo foi levado para tomar posse dessa terra? Saíram da terra da escravidão, da amargura, do Egito para a terra que mana leite e mel, né? É para que vivam, sejam felizes e prolonguem sua existência na terra que vão possuir, né? Que vão possuir essa terra. Essa é a finalidade de tomar posse, de conquistar essa terra, para viver, ser feliz, prolongar a existência na terra, né? Não para ter ganho, lucro, exploração, não, mas para atender à necessidade de cada família. Papa Francisco, com as suas lanternas, eu costumo dizer, né, lanternas de Francisco, acho que leu o livro de Josué, porque olha só, né, que profundas são as palavras do nosso Pedro. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. São os 3 T's, né? Teto, trabalho e terra, que nós precisamos tanto hoje, né, colocar em prática na nossa sociedade, no nosso Brasil, no mundo. Josué, então, lá no capítulo 11, depois no capítulo 13, narra o livro que Josué tomou toda a terra exatamente como o Senhor havia dito a Moisés. Então, se Josué tomou toda a terra exatamente como o Senhor havia dito a Moisés, significa que Josué foi obediente, ele cumpriu a lei do Senhor, não defendeu seus interesses, né? E a deu por herança a Israel segundo a sua divisão em tribos. As tribos de Israel, elas levam o nome dos descendentes de Jacó. Aqui nós temos representado o povo da aliança, né? Os descendentes dos pais e mães da fé. Eles se organizavam, né,
O sistema deles de sociedade, a organização deles eram em tribos. E cada tribo, então, vai receber a sua herança. Veja que a herança, né, ela parece que vai substituindo a palavra terra, né? É um dom de Deus, é doada por Deus. E aí no capítulo 13, o livro vai dizer assim, né? E ainda restava muita terra para conquistar. Muita terra para conquistar. Tão grande o nosso planeta Terra, tanta terra na mão de poucos e muitos sem nada, né? Há uma concentração de terras, de propriedades na mão de poucos e muitos sem terra, sem teto e sem trabalho. A terra para Israel, então, é um dom de Deus. Dom significa graça, né? Doada por Deus. No entanto, o povo precisa conquistá-la. Né? O povo tem que ter uma ação concreta, né? Há uma consciência de que a terra pertence exclusivamente ao Senhor. Se pegarmos lá o Pentateuco, né? Livro do Levítico, lá no capítulo 25, então o livro de Josué vai retomar esse preceito, né? Prescrito pelo próprio Deus. A partilha da terra confirma a realização das promessas de Deus. Foi promessa de Deus ao pai Abraão e à mãe Sara e aos seus descendentes: eu vou te dar uma terra, uma descendência e a minha bênção. Quando o povo, então, caiu na mão do faraó e gemeu diante daquela opressão no Egito e gritou ao Senhor, o Senhor viu, ouviu e desceu para libertar o povo e disse para Moisés: olha, eu desci para fazer o meu povo subir, né? Subir para uma terra que mana leite e mel. Então, nesse momento em que o povo toma posse da terra de Canaã, é o cumprimento da promessa de Deus que se realiza. E isso é tão importante, que 2 vezes, já lá nos últimos capítulos do livro de Josué, nós vamos ver a certeza do povo de Deus expressa no livro, quando dizem: nenhuma das promessas do Senhor falhou, tudo se cumpriu. É essa certeza que Israel tinha diante, né, da realização da promessa, da sua experiência de caminhada com o seu Deus. Então, a posse dessa terra, a distribuição dessa terra, né, de acordo com a necessidade das tribos, ela completa esse projeto de libertação da escravidão do Egito. Deus ama o seu povo agindo em favor do seu povo. Né? Deus ama o seu povo libertando, praticando a justiça e a misericórdia. Deus se revela como o Deus libertador. Deus libertador, Deus poderia ser traduzido salvador, redentor. Né? Aquele que está defendendo o seu povo e provendo para que nada lhe falte. Depois, então, o livro vai narrar, e aí tem pistas para nós também, né? Quantas perspectivas, né, podemos tirar do livro de Josué? Nossa, acho que são inumeráveis, né? O texto vai dizer, no capítulo 11, versículo 23, e no 14, 15, que à medida que a terra foi sendo conquistada e distribuída, segundo a necessidade de cada tribo, de cada clã, de cada família, a terra descansou da guerra. A terra descansou da guerra. Né? Esse descansar significa uma condição ideal, uma condição de harmonia, que é concedida por Deus e entendida como fruto da justiça. A paz é fruto da justiça. Né? O profeta Isaías vai anunciar, profetizar, né? Quando denuncia as injustiças, depois, né, do reino de Israel. Então, nós podemos dizer, né, que é o Shalom, né?
O Shalom é essa plenitude de vida, né? Aonde a terra partilhada, aonde é exercida a justiça, o direito prescrito na lei, né? Nessa observância da lei, através de Josué, é possível descansar. É possível uma nova fase de vida do povo de Israel, marcada pelo fim de ameaças e pela vivência pacífica. Quanto nós precisamos dessa vivência pacífica na nossa sociedade? Quanto nós precisamos dessa harmonia concedida por Deus, que é fruto da justiça? Também nós vamos perceber que, além da harmonia social entre homens e mulheres, né, o texto também aponta para algo muito importante e atual para nós, que é o cuidado com a terra. O cuidado com a terra está previsto na lei, na Torá. A terra, ela descansava, ela também descansava. E hoje nós somos o que nós fazemos com a terra, né? Nós temos visto aí, né, os efeitos da exploração e do mau cuidado, né, da nossa terra. O Papa Francisco, ele vai dizer que o desejo dele é um mundo sempre mais habitável e uma sociedade mais humana, na qual todos tenhamos um lugar e que ninguém seja deixado para trás, né? Então, uma sociedade, um mundo habitável e uma sociedade mais humana parte dessa relação, né? Dessa relação entre irmãos, entre povos, entre nações, essa relação comunitária, essa relação horizontal, onde Deus se manifesta, né? E parte também, né, para que esse mundo seja mais habitável, a necessidade do cuidado dessa terra. O ser humano, lá no relato da criação, o segundo relato da criação, no capítulo 2 do livro de Gênesis, né, do Gênesis, com muita poesia, de forma muito poética, Deus é apresentado como um jardineiro que plantou um jardim com tudo que precisava, e colocou lá um casal, um homem e uma mulher, para serem cuidadores do jardim, para viver essa harmonia, para descansar, para que a terra descansasse e para que os seres humanos também descansassem, né? E então o Papa Francisco vai retomar, né? Vai retomar esse desejo de Deus, né? Papa Francisco escreveu a Laudato Si, né? Com esse cuidado da natureza, né? Com a criação. A terra, então, no livro de Josué, é apresentada como um dom de Deus, uma herança. Portanto, Israel tem a consciência de que eles são cuidadores dessa terra que pertence a Deus. Por isso, né, na tradição de Israel, a terra não era comercializada, ela não era vendida, ela era passada de geração em geração. Mas hoje, nós devemos nos perguntar como a humanidade enxerga a terra e qual a importância dessa terra, né? Como? Como será? Cuidadores ou exploradores? Como tem sido a atuação, né, das grandes multinacionais? Como tem sido? Numa sociedade pautada no lucro, ambição e descuido com a terra, o que fazer para concretizar o cuidado e a partilha da terra? O que fazer, né? Veja que hoje nós vivemos num mundo de exploradores e precisamos resgatar, né, a nossa humanidade, né, de cuidadores, né, não exploradores da terra, que é um dom de Deus. Outra perspectiva que nós vamos perceber também, entre tantas no livro de Josué, é que o Senhor é Deus de todos.
E isso se torna muito claro em uma figura muito importante em toda a tradição de Israel, desde o Antigo ao Novo Testamento. É uma mulher, é Raabe. Raabe é uma prostituta cananeia e ela tem um papel importantíssimo. É ela que abre a porta da terra prometida para o povo de Deus entrar. Ela acolhe os espiões, né, de Josué. E olha só o que ela diz, para esses espiões: o Senhor vosso Deus é Deus tanto em cima nos céus como embaixo na terra. Ou seja, ele é o Deus, né, Deus de tudo o que há. E ela reconhece, né, a grandeza de Deus. E ela faz um pedido, olha a atitude dela, né? Ela salva a vida dos espiões do rei de Jericó. Ela o esconde, né, os hospeda na sua casa, e ela faz um pedido para eles quando forem tomar Jericó. Raabe diz assim: preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de todos. Então ela pede pela vida. E ela diz assim no texto, né, lá no capítulo 2, vale a pena a gente ler todo o livro de Josué e garimpar. Porque quando garimpamos, como diz Frei Carlos Mesters, Frei Hildo Peron, nós encontramos pepitas, pedras preciosas nesse livro. Então, ela diz que assim como ela teve misericórdia dos espiões enviados por Josué, que representam o povo de Deus, ela também pede que tenham misericórdia da sua família. É defensora da vida e se alia ao projeto de Deus, mesmo sendo estrangeira, prostituta e cananeia, que cultua, né, um outro Deus, e sendo uma mulher. Então, a Raabe, essa figura feminina importante no livro de Josué, nos traz a presença de um Deus que é de todos, sem restrição, universal. A Raabe se mostra como uma aliada para o povo de Deus. Ela mostra iniciativa, assume um papel importante no plano de Deus. Por isso, a Raabe vai ser uma referência, um exemplo de fé e de obras. Vai ser citada lá no livro dos Hebreus e na carta de Tiago. Ela também é um modelo, né, um exemplo para a comunidade de fé. E isso nos aponta, né, nos remete a uma reflexão muito importante para a atualidade. Qual a nossa reflexão a partir disso? Nós podemos perceber, através dessa figura feminina da Raabe, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Há uma inclusão. É possível uma convivência pacífica entre aqueles que são diferentes, que pensam diferentes, que vivem diferentes. E hoje nós precisamos nos perguntar como estamos vivendo este tempo de tantos preconceitos e de intolerância. Terra de Deus, terra de irmãos. É preciso acolher, é preciso dialogar, é preciso caminhar junto, é preciso abrir a porta da casa, a porta da cidade, a porta do coração. Tantas portas fechadas, e Raabe abre a porta da sua casa para acolher o povo de Deus, né? E tem ali uma missão importante, né? Uma missão importante que nos serve de exemplo para nós hoje. O Papa Francisco, faço questão, minha gente, de trazer aqui, né, o Papa Francisco. Eu chamo as suas frases, né, os seus ensinos, as suas instruções de lanternas de Francisco. Lanternas porque são luzes, né, que iluminam o nosso caminho, iluminam a escuridão da nossa vida, da mentalidade corrente que nós temos hoje na nossa sociedade. E Francisco, então, ele vai dizer assim, olha, para Deus, ninguém é estrangeiro ou excluído.
Migrantes, antes de mais nada, são seres humanos. Então, hoje nós temos muito problema, né? Muitos problemas com a acolhida, a recepção dos migrantes, dos estrangeiros. Nós temos xenofobia na sociedade. Pensemos naquele monumento fantástico, né? Que foi produzido lá em Roma, né? Pensemos naquela imagem daquele menino que morreu quase chegando, né? Chegando na Europa, né? Às margens ali do mar, do Mediterrâneo, né? Então, para Deus, ninguém é estrangeiro ou excluído. O Deus da Bíblia é o Deus da inclusão. O Deus da inclusão. E nós podemos observar essa perspectiva no livro de Josué e atualizá-la hoje para a nossa vida, né? Os migrantes, antes de mais nada, são seres humanos. Os negros, antes de mais nada, são seres humanos. Os índios, antes de mais nada, são seres humanos. E tantas outras nomenclaturas nós podemos pensar e nomear, né? Para concluir, então, a minha fala, né? É uma perspectiva muito importante, é uma certeza, né, que ilumina a nossa realidade de hoje. Foi essa experiência de fé do povo de Israel, o povo da Bíblia, o povo de Deus, deve ser a nossa também, hoje e sempre, né? É que o Senhor caminha com o seu povo. Lá no capítulo 1, na missão de Josué, Deus dá uma garantia para Josué. Ele diz: não temas e não te apavores. Tantas vezes na Sagrada Escritura, cerca de 370 vezes, nós vamos encontrar esta expressão: não tenha medo. Não é preciso ter medo, né? É o Senhor falando àqueles que Ele chama, ou um anjo enviado de Deus que vem trazer essa palavra, ou então o próprio Jesus no Novo Testamento. E no livro de Josué, essa expressão se repete no capítulo 1. E aí o Senhor diz para Josué: não temas e não te apavores. Por quê? Porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Por onde quer que andes. Ou seja, em todos os lugares, aonde for, é preciso ter essa certeza, e Josué crê nisso, e o povo de Deus tem essa fé que o Senhor caminhou junto, o Senhor esteve junto, né? Deus, ele não age apesar de nós ou em nosso lugar na Bíblia. Não, ele age junto conosco. Deus é aliado do seu povo. Deus gosta de fazer parceria. Deus gosta de sujar os pés de barro. Deus não gosta, ele não fica lá no alto. Não, ele fica junto. Não se trata de um Deus distante, acima de tudo e de todos. Não, não. Esse não é o Deus da Bíblia. Podem existir outros por aí que estão acima de tudo. Mas o Deus libertador, o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, o nosso Deus, não. Ao contrário, o texto revela um Deus que peregrina com Josué e assume a história dele como se fosse a sua própria história. Olha a imagem de um Deus que é peregrino, um Deus que é aliado, um Deus que é conosco. Nós vamos encontrar no livro de Josué, quando garimpamos esse livro, um Deus apaixonado pela vida, um Deus ciumento, que quer exclusividade nessa relação de aliança, essa relação esponsal com o povo de Deus, essa relação de amor, né? Amor incondicional, fiel ao seu povo, mesmo quando o povo tem atitudes de infidelidade, né? Então, nós vamos encontrar um Deus apaixonado pela vida e que caminha em comunhão com seus filhos e filhas. Esse é o Deus do livro de Josué.
Embora muitas vezes no texto nós encontramos, né, trechos difíceis, porque usam uma roupagem, uma linguagem própria da época, de milênios atrás, para contar este grande acontecimento que foi a realização da promessa, a posse da terra prometida. Se nós garimpamos o texto, nós vamos perceber a face amorosa, cuidadora de Deus. E Francisco, né, não poderia deixar de concluir aqui com mais uma lanterna de Francisco, né? Tenham coragem, nos diz Francisco. Não tenham medo de sonhar coisas grandes. O povo de Deus realizou o seu sonho de ter uma terra, de ter um teto, de ter trabalho, de ter uma vida com dignidade, né? Vivenciando ali, praticando a justiça, a partilha, a solidariedade. Assim o povo, então, conduzidos por Josué, fazem a experiência, né? A experiência do Deus libertador na terra que ele havia prometido e realizam o seu sonho, né? Tem uma vida digna, é a vida que Deus sonha para o seu povo. Fazendo assim, Josué então cumpre a lei do Senhor, né? E morre em paz, né? Descansa no fim da sua obra. E permanece para nós, então, como um grande líder, né, que foi fiel, um modelo de liderança que tem muito a nos ensinar hoje e que nos ajuda a pensar, né, sobre nós, sobre as lideranças da sociedade, né, e vem iluminar a nossa realidade. Nós agradecemos, então, professora Patrícia, sua fala, sua participação nessa primeira parte da nossa live. As reações no chat são as melhores, né? O pessoal foi aqui acompanhando a sua fala e comentando algumas coisas interessantes também. Mais do que perguntas, deu para perceber, assim, que todo mundo estava entendendo muito bem aquilo que você transmitia a partir do texto bíblico, e principalmente conseguindo fazer essa conexão com os nossos dias, né? Em falas tanto de esperança quanto também de indignação. É interessante que muitas pessoas foram comentando como que é difícil hoje ser um líder segundo o coração de Deus, né? Como você nos apresentava a liderança de Josué. Realmente, muitas pessoas disseram, né, que os nossos líderes hoje parecem estar cada vez mais distantes de Deus, quando, na verdade, querem se mostrar próximos a Deus e muito fiéis, né? Mas uma fidelidade que às vezes está só nas palavras e no anúncio, mas não nas atitudes concretas, que é aquilo que o nosso mundo e a nossa sociedade precisam tanto hoje, né? Então, nós agradecemos muito a sua fala. A professora Patrícia ainda permanece conosco. No finalzinho, a gente vai ter um momento para as perguntas, mas antes nós teremos a nossa segunda conferência da noite. Reforçamos que vocês podem deixar os comentários e as perguntas no chat. No final, segundo o nosso tempo, nós tentaremos aqui responder as questões que forem aparecendo. Então, se você ainda tinha alguma pergunta para a professora Patrícia, pode registrar aqui no chat. E se tiver alguma pergunta também para essa segunda parte, é só ir deixando por escrito aqui, por onde você estiver assistindo, pelo YouTube ou pelo Facebook, nós conseguimos visualizar e recuperar aqui a sua pergunta. O segundo tema dessa noite é habitar a terra prometida, o significado teológico da conquista. Esse segundo tema vai ser desenvolvido pela professora doutora Rita Maria Gomes. Professora Rita é doutora em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, fez estágio doutoral na Bélgica. É mestra em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, também bacharel em teologia pela mesma instituição
e em Filosofia pelo Instituto Teológico e Pastoral do Ceará. Foi membro da Comissão de Publicações do Vicariato Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte, lecionou Sagrada Escritura na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, também no Instituto Teológico São José de Mariana, no Seminário Provincial Sagrado Coração de Jesus, em Diamantina, e atualmente é professora na Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. Atua na área de teologia bíblica, com especificidade no Evangelho segundo Marcos, e dedica-se principalmente aos temas do messianismo, da narratividade bíblica e da intertextualidade bíblica. Então, professora, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui nesta noite, e eu passo, então, a palavra para você, para essa segunda fala da noite. Muito obrigada, Mariana, pela apresentação. É muito generosa, mas eu sempre completo, essa é a apresentação acadêmica. Acho que a parte mais importante para mim, na verdade, é dizer que eu sou membro de um instituto religioso que tem por carisma a evangelização do mundo atual a partir da Sagrada Escritura, né? Difundindo a palavra de Deus, uma encarnação da palavra de Deus entre sábios e simples. Eu acho que isso é o que justifica principalmente a minha presença aqui. Mas bem, dito isso, eu gostaria de dar uma boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando esse momento de reflexão e dizer que depois da fala tranquila e agradável da professora Patrícia, eu peço a generosidade daqueles que acompanham, porque eu tendo a falar um pouco mais rápido, vou fazer um esforço para manter essa paz, essa harmonia que ela fez aqui. O bom é que a professora ela facilitou a minha vida. Várias coisas que estão preparadas aqui para a minha fala têm pontos de contato com aquilo que ela foi apresentando. Para falar sobre o tema que me foi proposto, e que a Mariana já falou para vocês, eu necessito antes fazer uma apresentação mais geral, ainda que breve, sobre o livro de Josué. O livro, como chegou a nós, ele data do período do exílio, ou seja, de quando o povo tinha perdido a terra. O autor, portanto, ele está se dirigindo a um povo sem terra e fazendo a memória da conquista dessa mesma terra. Ele recorda que essa conquista era muito superior à capacidade do povo, e que se ele conseguiu, é porque, no fundo, foi o próprio Deus quem venceu por ele. A ideia central do livro é a de que, para um israelita, a posse da terra prometida aos pais era o compêndio de todos os bens. Mas Israel ele só se dá conta disso quando perde essa terra. Por isso, o autor ele relaciona intrinsecamente o valor da terra com o valor supremo, que é a adesão incondicional a Deus. A terra é o dom, né, que o Senhor dará ao povo, com uma condição, a de que o povo se mantenha fiel. Nesse ponto, está muito próximo ali do que falava a professora Patrícia. A terra é dom de Deus. Pois bem, o título da nossa reflexão de hoje é Habitar a Terra Prometida, né? E isso para pensar o significado teológico da conquista. E para desenvolver esse tema específico, eu necessariamente tenho que falar de um tema muito mais amplo, que vai do Antigo Testamento até o Novo, que é o tema do repouso. Esse tema-chave, ele se encontra indicado sutilmente no título desta reflexão, pelo uso do verbo habitar. Aliás, o verbo é a primeira palavra do título, né, dessa reflexão de hoje, e é também a orientadora de todo o resto. Mas o tema do repouso, indicado no verbo habitar, ele tem um complemento, que é a terra prometida. Não é qualquer terra, mas a terra específica da promessa. Com isso, nós temos dois elementos norteadores, o repouso e a promessa. Então, habitar a terra, ou melhor, repousar, é, antes de tudo, uma promessa.
E essa promessa, ela não se encontra no livro de Josué, e sim lá nos livros precedentes, ou seja, no Pentateuco. Josué é o cumprimento dessa promessa, a realização, até certo ponto, dessa promessa. Então, o repouso, ele é, portanto, um tema correlato ao tema da terra. Tudo começa lá no início da Escritura, em Gênesis, mas especificamente nos primeiros capítulos do Gênesis. No relato da criação, o 7º dia ele é santificado, né, por causa do repouso de Deus. Portanto, o 7º dia é o dia do repouso. Mas, além do dia, lá se indica também o lugar do repouso. E o lugar do repouso é também um lugar de encontro. Por isso, Deus prepara um jardim para colocar o ser humano quando ele cria. E o jardim é esse o lugar do repouso, no primeiro momento. Há um encontro, e é lugar de encontro. O termo hebraico, usado lá no relato da criação, e que se traduz geralmente por descansou, é Shabat. Então, o hebraico usa a mesma raiz para os termos sábado e descanso. Ou seja, sábado é igual repouso. Só que esse mesmo termo, né, que as nossas traduções trazem por descansou, né, para falar da ação de Deus após a criação, ele é usado e traduzido quase sempre por habitar, morar. Ele tem sempre a ideia de lugar de morada, de habitação, por extensão, de descanso. Então, esse termo ele vai aparecer 16 vezes no Antigo Testamento. Dessas vezes que esse termo aparece, 2 vezes não estão ligadas diretamente a essa ideia de habitação. Em 12 usos, é traduzido mesmo por habitar ou habitação, ou está relacionado com essa ideia. Então, isso significa que a gente poderia tranquilamente traduzir o texto de Gênesis como, no 7º dia, Deus habitou em sua obra. A tradição rabínica, no entanto, ela chama Deus de o lugar, né? Porque ela compreende que a criação não é o lugar de Deus, e sim, Deus é o lugar da criação. Ora, a tradição rabínica só pode desenvolver essa noção porque o texto bíblico permitia a compreensão da criação como morada de Deus. Então, segundo o relato bíblico, a criação como lugar de moradia de Deus revela a vontade do próprio Deus de habitar no meio da sua criação, como lembrava a professora Patrícia no finalzinho da sua fala. Do mesmo modo que a tradição rabínica, posteriormente, nós entendemos que Deus é o nosso lugar, é a nossa habitação. Então, no relato da criação, Deus faz de sua obra seu lugar de morada e faz de si o lugar de morada de sua criação. Porém, pouco depois, o ser humano, né, foi configurado ali na Escritura pela figura de Adão, e entenda-se aqui o casal primordial, né, Adão e Eva, pela desobediência, perde o seu lugar de repouso e de encontro com Deus. Esse lugar vai se tornar um bem futuro, prometido ao povo, já que Deus não abandona a sua criação. É isso que está indicado lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 9. Então, a saga para encontrar esse lugar de repouso, prometido por Deus, ela está consignada na Escritura e começa com a história de Abrão, que posteriormente será chamado Abraão. Lá em Gênesis 12, 1, o Senhor diz a Abraão, ou Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Lá em Gênesis 12, 5, o leitor da Escritura ele fica sabendo que essa terra é Canaã. Mas aqui, nesse texto, a terra não aparece ligada à promessa de repouso. A promessa inerente a esses textos é a da descendência, no primeiro momento. Então, a história dos patriarcas, ela está cheia de idas e vindas do povo entre Canaã e Egito, e mesmo entre Canaã e outros lugares, né? Movidas principalmente pelo motivo de fome na região. Essas idas ao Egito, por causa da fome, vão se tornar mais claras e mais marcantes na história de José, que no Gênesis é iniciada com a seguinte frase: eis a história de Jacó. E o termo que a gente traduz aqui por história, em hebraico, é o Toledot.
Isso ocorre porque o Gênesis está estruturado por esse termo, né, o termo toledose, que significa primeiramente descendência, e só por extensão história. Então, assim, cada vez que começa uma etapa com a indicação toledose de fulano, a história a ser contada não é a dele, mas a dos filhos ou de algum filho desse personagem. É por isso que na Toledote de Jacó se conta a história de José. Pois bem, é nesse longo relato, né, da história de José que o leitor da Escritura fica sabendo da ida do povo para o Egito. Ali ele se estabelece, se torna numeroso ao ponto de assustar os egípcios. Eles, né, os egípcios, sentindo que Israel poderia se tornar uma ameaça, os escraviza. Nessa história de José, o tema do repouso, ligado à terra de Canaã, vai aparecer de um modo sutil e ainda em construção. Esse tema aparece de modo velado, quando Jacó faz prometer que ele será enterrado em Canaã. Em Gênesis 47, 29, ele diz: se tenho teu afeto, põe tua mão sobre minha coxa, mostra-me benevolência e bondade. Peço-te que não me enterres no Egito. Quando eu tiver dormido com meus pais, tu me levarás do Egito e me enterrarás no túmulo deles. Por que eu digo que o tema do repouso começa aqui, né, seu processo de desenvolvimento? Porque culturalmente nós entendemos a morte como um momento de repouso. Tanto que quando alguém morre, nós dizemos repouso em paz. Ou então, agora descansou. Sobretudo em casos em que a pessoa tem uma doença longa e é muito sofrido, quando ela finalmente faz a passagem, ela morre, a gente diz que a pessoa descansou. Então, em Gênesis 49 e 29, novamente Jacó vai dizer a José: eu vou me reunir aos meus, enterrai-me junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Eteu, na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, na terra de Canaã. E José cumpre a última vontade de seu pai. Mas isso ainda não é tudo. Em Gênesis 50, 24, é a vez de José pedir aos seus irmãos para levá-lo de volta a Canaã. Ele diz: eu vou morrer, mas Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele prometeu, com juramento, a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis meus ossos daqui. Então, Canaã, a terra da promessa, se torna o lugar do repouso. A terra, talvez o personagem principal no livro de Josué, é o lugar que Deus escolheu para o repouso do povo após a saída do Egito. Por isso, a conquista da terra, narrada nesse livro, ela é mais que um relato de guerra para tomar o território que estava na mão de outros povos, né, com a justificativa de que a terra era deles por mandato divino. A terra de Canaã, ela se torna esse lugar do encontro do povo com Deus, o lugar do repouso, um lugar substituto, e aqui é bom as aspas, um lugar substituto e provisório em relação ao verdadeiro lugar que é Deus. Prova disso é que as guerras para a tomada da terra, elas seguiam uma espécie de liturgia, porque em última instância era Deus que combatia em favor daquele povo. Isso está indicado, né, pela precedência da arca em todas as incursões da conquista. O povo tinha essa consciência de que era Deus que estava conquistando aquela terra para eles, a terra que foi dada. Um exemplo bem conhecido e talvez o melhor exemplo dessa liturgia, que era cada etapa da conquista, é Josué 6, né, a tomada de Jericó. Pois bem, no meio desse povo é que Deus quer habitar. Assim, o significado teológico da conquista não é outro que a expressão da bondade e da misericórdia de Deus, que não abandona seu povo e oferece um lugar de repouso, ainda que provisório, e sombra do lugar do repouso e do encontro idealizado na figura do Jardim do Éden. Porque o jardim era, na cultura oriental, o jardim é o lugar da intimidade,
é o lugar, nossos jardins, normalmente, para nós, eles ficam na frente das casas, né? É aquilo que primeiro chega. Quando as pessoas chegam, elas têm acesso logo ao jardim. Para eles, não. O jardim é por trás. O jardim é o lugar da intimidade mesmo. Não é à toa que esse lugar de repouso, no relato da criação, é o lugar onde Deus coloca o primeiro casal, e é ali onde eles vivem harmoniosamente essa relação com um Deus amoroso e que queria estar em relação com a sua criação. Por fim, né, no Novo Testamento, e a minha fala vai ser bem mais curta do que a da professora, isso vai facilitar a vida de vocês, porque a gente vai ter tempo para conversar. Nós temos a releitura de Hebreus sobre o lugar de repouso, ao comparar Jesus e Josué. Aí, em Hebreus 4, do 1 a 11, mas a gente não precisa ver todo, mas esse texto, ele vai fazer essa memória da terra como sendo um lugar de repouso. E aqui eu leio o próprio texto, porque ele fica muito mais claro. O texto de Hebreus nos diz, de fato, numa passagem da Escritura a respeito do 7º dia, ele disse, e Deus repousou no 7º dia de todas as suas obras. Também diz, no texto aqui referido, jamais entrarão no meu repouso. Fica, portanto, em pé que alguns entram nesse repouso, enquanto os primeiros a receberem a boa nova não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus marca de novo um dia, um hoje, quando fala através de Davi, muito tempo depois, no texto que já citamos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso, não se falaria mais de outro dia. Logo, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no repouso de Deus, repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, para entrar nesse repouso, para que ninguém repita o exemplo da desobediência acima referido. Bom, é nessa perspectiva que nós devemos entender o habitar a terra prometida. Para nós cristãos, a terra prometida, a terra santa, é o próprio Deus. É em Deus que habitaremos, porque o Cristo, nosso sumo sacerdote, nos garantiu o repouso. Então, pensar o sentido teológico da conquista, né, no livro de Josué, nada mais é do que ver a misericórdia de Deus, que vem ao encontro do povo. E é pensar também essa teologia mais ampla, né, da história da salvação, que abarca a Bíblia inteira. Né? É um tema que abarca a Bíblia inteira. Deus, ele vem continuamente ao encontro do povo que foi infiel e que se afastou e que por isso perde o lugar, a harmonia da relação com Deus, perde esse lugar de segurança e Deus vai dando condições do povo retornar. Mas esse retorno a essa harmonia, esse retorno a essa terra, a esse jardim, esse lugar da intimidade, ele requer também desse povo um posicionamento. Né? O povo tem que querer e tem que conquistar a terra. Isso é muito, muito importante no livro de Josué. Mesmo que seja um repouso provisório, sombra do repouso real, esse povo precisa fazer a sua parte. Deus dá, mas eles precisam conquistar. Eles precisam fazer o movimento de retorno a Deus através da fidelidade. Então, o livro de Josué, mais do que guerras, como às vezes o povo simplesmente fica com esse olhar, mais do que essa linguagem mais pesada, é um livro para falar da esperança, para falar da misericórdia, para falar do desejo de Deus, de dar o repouso ao seu povo, de ser o lugar de habitação do seu povo. Era isso. Muito obrigada. Obrigada, professora Rita. Os comentários aqui no chat também foram excelentes, agradecendo pela fala, pela partilha, né? Nós não tivemos perguntas, então acho que vamos usar esses últimos minutinhos para alguma fala e alguma consideração final. Acho que as duas falas de hoje, tanto da professora Rita quanto da professora Patrícia,
são muito importantes para nós percebermos essa atualização possível do livro de Josué, porque há um grande risco na leitura do Antigo Testamento, dois grandes riscos, na verdade, né? O risco de uma leitura fundamentalista, que quer trazer para os dias de hoje exatamente aquilo que está escrito no texto, sem nenhum tipo de interpretação e de atualização, mas também o risco do outro extremo de considerar que, como são textos muito distantes inclusive do ensinamento de Jesus, que eles não teriam nada para nos ensinar, né? Então, acho que a partir das duas falas, nós percebemos como que o livro de Josué traz temáticas que são muito atuais, que falam muito diante do contexto que nós estamos enfrentando, especialmente nós que conhecemos o contexto brasileiro, que falamos desse lugar, né? Temos ainda muito a aprender com o livro de Josué e muito a crescer a partir do conhecimento desse livro. O mês da Bíblia é essa ocasião para que nós nos dediquemos à reflexão de um livro específico, é realmente um momento primordial para que nós consigamos desenvolver essa proximidade com o texto bíblico. As pessoas que vão aí acumulando vários setembros, né, vão se tornando conhecedores dos livros bíblicos que são propostos para cada ano, mas não apenas num conhecimento intelectual, mas nessa capacidade, nessa habilidade de atualizar o texto bíblico para os nossos dias, para o contexto que a gente vive, porque é assim que a gente deixa que o texto bíblico vai iluminando os nossos desafios e os passos que nós precisamos dar. Então, o nosso agradecimento é principalmente esse, de vocês duas terem conseguido fazer com que nós enxergássemos essa atualização possível do livro de Josué e percebêssemos que ele fala muito mais para nós hoje do que uma primeira leitura desatenta pode proporcionar, né? Pode levar a perceber. Então, muito obrigada pelas falas. Nós temos hoje 330 espectadores simultâneos. Então, muito obrigada a cada uma que esteve conosco aqui hoje, né? Eu vou deixar, então, que a professora Patrícia e a professora Rita façam as considerações finais, e aí depois a gente volta para os avisos, para a programação de amanhã e para a nossa oração de encerramento, tá? Então, professora Patrícia, depois professora Rita, podem ficar à vontade. Mariana, se não me engano, eu vi uma pergunta. Parece-me que alguém fez uma pergunta se o livro de Josué é um livro histórico ou inspirado, é isso? Acho que agora não, me passou, perdi aqui, não percebi. A Cristina. O Caio está colocando aí na tela para nós. Isso, se quiserem falar sobre isso também, responder então essa questão que apareceu. Eu vou falar um pouquinho, a professora Rita me ajuda, né, professora? Então, Cristina e todos e todas, né? O livro de Josué, ele é histórico ou inspirado por Deus? Bem, aqui daria uma outra live, viu, Mariana? Nós precisamos compreender o conceito de histórico quando estudamos a Bíblia, né? O que é histórico na Bíblia? O que é histórico no livro de Josué? É histórico a fé do povo de Deus. É histórico o que Deus fez por seu povo. E o que Deus fez pelo seu povo? Deus fez uma promessa, tirou o povo da terra da escravidão e levou a uma terra que mana leite e mel. É histórica a conquista da terra. É histórico o projeto, né, esse projeto salvador, libertador do Deus de Israel. Agora, a forma como esta história de Israel é narrada, ela não tem um sentido, ela não tem, no primeiro momento, uma preocupação historiográfica da forma como nós entendemos a história hoje. Então, nós dizemos assim que na Bíblia o que mais se interessa, né, o que mais se sobressai, o que está em voga, né, o que é forte é uma historiografia teológica, ou seja,
os narradores, o povo de Deus, eles não estão preocupados em fazer uma reportagem do que é que aconteceu, né? Como aconteceu exatamente, mas o que aconteceu, o que Deus fez por eles. E os fatos, né, aquilo que aconteceu muito tempo atrás. Só depois é que essa experiência de fé do Deus que caminha com o seu povo, do povo que caminha com o seu Deus, vai ser narrada, né? E aí, essa narrativa, a gente diz assim que ela usa uma roupagem, que é a linguagem que é utilizada. Ninguém vai contar uma grande experiência de fé de uma forma simplória, né? Eu costumo dizer. A gente vai contar de uma forma grandiosa, estupenda, como é o nosso Deus, como é o Deus de Israel, né? Então, o livro de Josué, ele apresenta uma historiografia teológica e ele é um livro inspirado por Deus. É um livro inspirado por Deus, né? Ali se manifesta o rosto de Deus, a revelação divina, né? E essa fé de Israel que foi guardada e transmitida e chegou até nós. Professora Rita, vem me ajudar aqui com essa pergunta. Gente, eu não tenho mais nem o que dizer, você explicou tudo. Eu estava aqui preparada, eu vou esperar aqui para completar a fala dela. Não tenho o que completar, você já disse tudo. A única coisa que eu faço isso muito nas minhas aulas, e você falei da historiografia teológica, eu costumo dizer que a gente tem uma narrativa teológica da história, porque aí a gente tem a teologia, né, a narrativa da história do povo com seu Deus, né? Então, você já apresentou muito bem, eu acho, Patrícia, essa diferença entre o conceito que nós temos moderno de história, né, que começa ali no período do João Batista Vico, do Descartes, a grande mudança ali dos centros de reflexão. A partir dali, a gente começa a pensar a história quase como uma reportagem, né? Você elenca cada coisa, não aconteceu assim, foi desse jeito, foi nessa hora exata. A escritura ela não tem nenhuma preocupação com essa exatidão do relato histórico, mas ela tem uma preocupação, né, com a exatidão da experiência de fé daquele povo. Eu gosto muito da afirmação que, inclusive, está na Escritura, que a gente só vê Deus pelas costas. Toda teologia, toda narrativa teológica, ela é um olhar para trás. O povo viveu uma experiência e depois ele reflete sobre ela e conta essa história, percebendo a ação poderosa de Deus em seu favor. É nesse sentido que todos os livros da Escritura, e de modo especial o livro de Josué, que é o objeto de hoje, do nosso estudo, da nossa reflexão hoje, é assim que ele é contado. Então, não teria, eu acho que de saída, essa histórico ou inspirado. Eles não são oposição, não é uma oposição. Nós temos, porque nós não temos história como nós pensamos, aquilo que a gente dizia, como a gente entende história hoje, mas a gente tem uma historiografia e a inspiração. Todos os livros da Escritura, eles são inspirados por Deus. É pela inspiração de Deus que o autor sagrado consegue olhar a sua história e dizer, aqui Deus agiu dessa e dessa forma. Então, eu acho que é isso. Mas dá para ler. Eu estava com o meu microfone desligado. Eu acho que é sempre importante perceber que na narrativa bíblica nós não temos essas categorias de historiografia, inspiração e ficção como categorias excludentes e engessadas, né? A narrativa bíblica, ela mescla características dessas e de outras categorias da literatura para construir exatamente isso que a professora Rita dizia, que é a tentativa de transmitir uma experiência de fé. As antigas gerações objetivavam, por meio da narrativa, proporcionar uma experiência de fé com esse Deus que eles haviam conhecido. E aí nós sabemos, na nossa prática atual, né,
o quanto é difícil proporcionar uma experiência de fé para outra pessoa. Então, diante desse desafio, né, a narrativa bíblica vai sendo construída a partir de muitos recursos e mesclando essa construção daquilo que um dia foi histórico, que um dia foi história vivida e experienciada, né? Então, agradecemos muito pela participação das duas professoras. Hoje foi uma live feminina, né? Padre Janisson não pôde estar conosco, porque ele está indo para o Congresso de Catequese lá em Roma, ele está viajando nesse momento, mas deixa suas saudações, né? Com certeza ele gostaria de estar aqui. Dom Peruso também nos saudou ontem, os bispos da nossa comissão estão sempre em comunhão com as nossas iniciativas e também manifestam seus agradecimentos pela presença de cada pessoa que está aqui conosco. Então, obrigada, professora Patrícia, obrigada, professora Rita, por estarem aqui com a gente. Foram reflexões e aprendizados muito enriquecedores, com certeza. Não conseguimos, né, falar tudo aqui das reações que apareceram no chat, mas nós continuamos amanhã e depois também, quarta e quinta-feira, com as reflexões deste Seminário Bíblico Nacional. Então, dúvidas que não foram respondidas hoje, eventualmente podem ser atendidas amanhã e quinta-feira, né? Amanhã nós temos uma conferência única, a liderança de Josué, perspectivas para hoje, com o professor, doutor, padre Leonardo Agostini Fernandes. Então, o Padre Leonardo é conhecido, né, de nós, ele estará conosco amanhã, nesta live, amanhã também às 19h30, nós sabemos que amanhã é feriado, 7 de setembro, mas estaremos aqui juntos, esperamos poder contar com a presença e com a participação de cada um de vocês. Continuem nos ajudando na divulgação, né? Você pode convidar outras pessoas para participarem. O fato de alguém não ter participado do primeiro dia e do segundo dia não impede que participe do terceiro e do quarto. Além disso, essas lives ficam gravadas, então quem não assistiu o primeiro e o segundo dia pode assistir depois a gravação, não tem nenhum problema. Então, nós esperamos contar com a participação de vocês. Vamos fazer uma oração agradecendo a Maria por sua intercessão sempre certa junto de nós, pedindo também que ela nos acompanhe neste desafio de escutar a palavra de Deus e de colocá-la em prática. Ela que foi a primeira anunciadora da palavra de Jesus, da palavra encarnada, que é Jesus. Então, rezemos a Maria no encerramento desta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Boa noite, obrigada pela presença de cada uma que esteve aqui com a gente. Boa noite, professora Patrícia, muito obrigada. Boa noite, professora Rita, muito obrigada. Nós nos vemos em outras oportunidades. Boa noite, Mariana. Boa noite, professora. Boa noite a todos e todas. Estudem a Bíblia e participem do seminário. Vale a pena. Isso mesmo. Obrigada. Um abraço.